quebrando as limitações de pensamento. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Provérbios 4, 23. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Acredito que é a mesma aqui. A gente estava alinhando aqui. Essa está na NVI. Linguagem de hoje. Tem aí? Não. Não, pode deixar. A Bíblia diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A tradução que eu estou aqui, da linguagem internacional, linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou ler de novo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Queridos, eu quero falar aqui essa noite sobre o poder dos pensamentos. Eu quero falar sobre aquilo que você pensa. Eu quero te falar sobre que você precisa quebrar as suas limitações do pensamento. As limitações estão na mente, no espírito e às vezes no corpo. Para cumprir a visão que Deus dá para nossas vidas, nós temos que romper com antigas formas de pensar e agir. É bem verdade que nós conseguimos ter muitas coisas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas pensar, nós só conseguimos pensar bem em uma e trabalhar em cima dela. E essa noite eu quero falar com você que está na hora de você quebrar as limitações do seu pensamento. E eu quero que você entenda o que eu vou te dizer essa noite. Toda palavra que nós estamos trazendo aqui é porque Deus está nos preparando para algo maior. É porque Deus está nos preparando para algo melhor. No domingo passado eu preguei sobre o poder da multiplicação, ou seja, o milagre da multiplicação. O que eu quero que você entenda é que toda vez que Deus nos dá uma mensagem, é porque Deus está falando com alguém que quer multiplicar, mas você precisa usar esse milagre. E agora, quando eu vou falar sobre quebrando as limitações de pensamento, é porque existem pessoas que estão usando os seus pensamentos para trazer limitações. Porque quando você tem pensamentos limitantes, você não consegue enfrentar os seus medos. Mas em troca disso, você fica paralisado. Você não avança. Você não progride. E eu quero falar aqui essa noite que as limitações de pensamento, elas assumem os nossos comportamentos. E ela impede a gente de desenvolver a nossa competência, a nossa habilidade e as nossas emoções. Toda vez que você tem um pensamento limitante, você bloqueia a sua competência. Toda vez que você tem um pensamento limitante, você impede você mesmo de usar as suas habilidades. Toda vez que você tem um pensamento limitante, você tem emoções que te levam a erros, que te levam a falar coisas que não devia falar. Você já ouviu que alguém diz assim: irmão, eu falei, nem pensei? Não é verdade, você pensou. Você só não freou a sua língua antes de falar. Você se deixou ser levada ou levado pelos seus pensamentos. Ai, quando eu vi, eu já tinha falado. Não, você pensou, você só não quis dominar o seu pensamento. Eu digo sempre isso: se durante a madrugada um meliante bater na sua porta, você só abre a porta para ele se você quiser. Você pode fazer o seguinte: não vamos fingir que não tem ninguém em casa, vamos continuar dormindo e não abrir a porta. Mas se você abrir a porta, ele entra. Assim são os nossos pensamentos. Muitos pensamentos de fora vêm. É você que autoriza esse pensamento entrar ou não. É você quem decide o que você quer viver. Você está vivendo hoje o resultado das suas decisões, o resultado das suas escolhas. Até quando você não escolhe,
você está escolhendo. Você está deixando alguém escolher por você. Mas nessa noite, eu quero falar com você que nós não conseguimos sair do lugar quando dentro de nós tem algo errado. Nós não conseguimos avançar quando dentro de nós tem algo errado. E o que é algo errado que pode estar dentro de nós? Um problema não resolvido, uma dívida que não foi paga, um perdão que não foi liberado, uma confissão que não foi feita, um abraço que não foi dado, uma ligação que não foi feita. Quando nós temos algo errado dentro de nós, nós não conseguimos sair do lugar. Você já viu que quando o carro está com problema, normalmente quem dirige, a primeira coisa que faz, percebeu que tem um problema, vai procurar o mecânico, e chega para o mecânico e diz: olha, eu escutei um barulho diferente, olha, o carro não está desenvolvendo bem, eu não sei o que está acontecendo, mas quando chega na subida, ele perde as forças. Aí o mecânico faz o quê? O mecânico pega um aparelho e faz um exame, uma análise do que é que está acontecendo. E ele vai dar um diagnóstico, ou ele vai dar uma informação, vai dizer: olha, está com problema de vela, está com problema nos cabos, está com problema no combustível, o combustível estava adulterado. E ele vai te dar o problema exato, e ele vai dizer o que tem que fazer para que o carro volte a funcionar normalmente. Ei, essa noite você está aqui porque Deus quer fazer você funcionar de forma normal, da forma que você foi criado para ser, da forma que você foi criado para avançar. Se tem alguma coisa errado, você não está conseguindo sair do lugar. Se tem alguma coisa errado, você não está conseguindo ser promovido no trabalho. Se tem alguma coisa errado, você não está conseguindo crescer. Se tem alguma coisa errado, você não consegue avançar. E o que você tem que fazer? Você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa se examinar. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Nós temos uma facilidade muito grande de observar o próximo. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para o vizinho, de dizer se a roupa dele está amassada, de dizer se a roupa dele está suja, de dizer se ele está com a roupa nova, se está com roupa velha. Nós temos a facilidade de olhar para o próximo e dizer aonde ele está errando. Mas eu quero fazer um convite a você essa noite. Faça uma autoanálise da sua vida. Veja quem você é, da onde você saiu e para onde você está indo. Veja quais foram os resultados que você teve na vida. Veja quais foram os sonhos que você realizou. Veja quais foram os sonhos que você ainda não realizou. Está na hora de você crescer. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você desenvolver. Está na hora de você ser quem Deus planejou você para ser. Está na hora de você avançar. Está na hora de você ser, nas mãos de Deus, um instrumento de valor, de poder e autoridade. E o que você precisa fazer? Reconheça quem é você. Resolva o problema da sua crise de identidade. Eu faço mais uma vez essa pergunta: você sabe quem você é? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe por que você não morreu? Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que você está viva? É porque Deus tem planos na sua vida, e os planos dele ainda não aconteceram. Essa semana, mês passado, um tempo atrás, era para você ter morrido na última coisa que aconteceu. Mas por que você não morreu? A mão de Deus se estendeu sobre você. Alguém orava por você, alguém intercedia por você, e Deus disse: ela não vai morrer, porque eu tenho planos, eu tenho coisas novas para fazer. Mas teve gente que não resistiu. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Alguns vão viver mais, outros vão viver menos. Não tente questionar Deus, não tente perguntar a Deus por quê. Só aceite que existem pessoas que já estão nas mansões celestiais, aguardando o momento em que nós sairemos desta terra e adentraremos as mansões celestiais, e juntos cearemos com Cristo também.
Então alegre o seu coração essa noite, você está vivo, porque Deus tem um propósito na sua vida. E a maior tragédia da vida de uma pessoa é não saber qual é o seu propósito de vida. A maior tragédia da vida de uma pessoa é passar por esta vida e não fazer nada. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: está na hora de você fazer alguma coisa. Pergunta para o irmão: o que você está fazendo? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Pergunta assim: quais são os seus sonhos para os próximos 5 anos? Pergunte para ele: o que você está desenvolvendo para fazer amanhã? Qual é o livro que você leu esse mês? Qual é o livro que você leu essa semana? Quais foram as frases que você disse? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Nem sempre o maior opositor da nossa felicidade está do lado de fora. Nem sempre o nosso problema está do lado de fora. Na maioria das vezes, os nossos problemas, sabe onde eles estão? Dentro de nós. A maioria das vezes, os nossos problemas estão aqui, ó, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Algumas pessoas querem colocar culpa no diabo, querem colocar culpa nos outros, querem colocar culpa em todo mundo. Mas na maioria das vezes, os nossos problemas estão aqui dentro. Por isso que eu sempre digo: se você quer crescer, se você quer avançar, muda o que está aqui dentro. Muda o que está aqui dentro. A maior mudança que você precisa não é do lado de fora, é dentro de você. Se você quer avançar, se você quer crescer, você precisa mudar. Nós somos o que fazemos. Isso quem disse foi Eduardo Galeano. Somos o que fazemos e, sobretudo, o que fazemos para mudar o que somos. Ei, diga para o irmão que está do seu lado: você é o que faz. Diga para ele: você é o que faz. E o que é que você faz muda o que você é. Diga para ele. Pastor, você está dizendo, parece que está meio redundante. Não, eu estou te dizendo uma palavra de Eduardo Galeano, que é um filósofo, que é um escritor. O inimigo não é a idade. Algumas pessoas dizem assim, eu já conversei com muitas pessoas e dizem: o meu tempo passou. Eu já estou com mais de 60 anos e para mim não tem esperança. Eu estava conversando com a minha esposa hoje que o Silvio Santos tem 90 anos e ainda está sonhando. O Silvio Santos tem 90 anos, não está muito bem de saúde, mas ainda está trabalhando. E parece que saiu uma notícia que o Raul Gil foi demitido do SBT. Desculpa falar sobre isso, mas só quero te mostrar. E ele tem, parece que 83 ou 87 anos. E ele está muito preocupado, porque ele está cheio de planos, cheio de sonhos. Ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar crescendo. Ele ainda tem projetos que ele não conseguiu concluir. E você olha para mim, diz que vai desistir da vida. Você ainda não chegou aos 90 anos. Ei, você pode chegar aos 120. Vira para o que está do seu lado e diga: avance, cresça, pare de se fazer de vítima. Comece a planejar, comece a fazer novos planos. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer. Você entende isso, irmão? Vai falar para a rainha Elizabeth, nem sei mais quantos anos ela tem, sei que é todos. Vai falar para a rainha lá da Inglaterra, para ela morrer, para ela não viver mais. Ela está cheia de planos. Olha aqui para mim. Você não pode dizer que o seu inimigo é a sua idade. O seu inimigo são as suas crenças. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo não disse: até quando, inimiga minha? Ele estava dizendo da própria carne. Ele estava dizendo dos seus próprios pensamentos. Ele estava dizendo da sua própria forma de ver o mundo. Como é que você está vendo o mundo? Como é que você está vendo as coisas? Os erros e as falhas não dizem quem você é hoje. Ei, olha aqui para mim. De repente você veio para o culto hoje e está dizendo: pastor, mas eu errei muito a minha vida toda. Eu fiz tanta coisa que não devia ter feito. Ei, os seus erros não definem quem você será amanhã. Deus pode transformar toda a maldade, todo o erro que você fez e fazer de você uma grande pessoa. Então entenda o que eu vou te dizer essa noite. Seus pensamentos geram ideias. Suas ideias geram conceitos, e os seus conceitos gerenciam a sua influência. O destino de sua vida está nas suas escolhas, nas suas decisões, que são os frutos dos seus pensamentos. Eu estava agora à tarde lendo a Bíblia e eu estava falando, acho que foi com o Vitor, e falei com o Jefferson, depois falei com o Vitor. E de repente a minha esposa veio e trouxe um café para mim. Na hora que eu estava preparando a mensagem, ela sentou-se no outro sofá e eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse: filha,
você pode me responder algo? Ela disse, o que foi? E eu perguntei para ela, o que você é? E ela me perguntou, por que você está fazendo essa pergunta? Irmão, eu gosto demais dessa frase que eu vou dizer a vocês. Na linguagem internacional, na linguagem de hoje, na nova tradução, diz assim, você é o que pensa que é. Diga para o irmão, você é o que pensa que é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você pensa que você é? Alguém aqui quando era pequeno, quando era adolescente, um dia o pai perguntou para você assim, o que você pensa que você é? Alguém já aconteceu isso com alguém? O que aconteceu? Levanta a mão para eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta, o que você respondeu? O Jeff falou, um homem. Esse dia o Arthur, eu falei aqui na semana passada, Arthur, o que você pensa que você é? Eu sou um adolescente. Ele é o que ele pensa que é. A Bíblia diz que você é aquilo que você pensa que é. Deixa eu perguntar, o que você é, irmão? O que você é, irmã? Vocês vão dizer assim, esse pastor é muito doido. Sou mesmo, irmão. Eu vim para cá para o culto pensando nisso. Eu não estava dirigindo o meu carro, estava dirigindo o carro que eu sonho. Você não entendeu? Amém, mas se quem entendeu, pega aí. Eu estava dirigindo o carro que eu sonho. Quando eu saí de casa, eu não estava saindo da casa que eu moro. Eu estava saindo da minha nova casa. Sabe por quê? A Bíblia diz que assim como você imaginou, assim será. Você é aquilo que pensa. Você tem aquilo que pensa. Pensamentos atraem coisas boas ou coisas ruins. E aqui eu quero falar que você, para viver aquilo que você quer, você precisa, primeira coisa, pensar. Você lembra qual foi os seus últimos pensamentos? Eu não sei se você é super-homem, mas de repente tem alguém aqui como eu. Quem que já pensou em desistir, irmão? Estava fazendo alguma coisa e pensou em desistir. Quem aqui já pensou em parar, irmão? Quem aqui já pensou que não ia dar certo? Quem aqui já teve diversos pensamentos ruins? Mas eu quero falar que nessa noite, para quebrar os pensamentos limitantes, você precisa deixar o passado para trás. Você já reparou que eu falo muito sobre isso? Deixar o passado para trás? Do passado você só pode trazer coisas boas, as coisas ruins você tem que deixar para trás. Pastor, mas eu perdi. Você não perdeu. Pastor, eu perdi. Você não perdeu. De repente o céu ganhou. Você só deixou de conviver. Você precisa entender isso. Você já percebeu que nós somos egoístas demais às vezes? Nós queremos tudo para nós. Nós queremos tudo para nós o tempo todo. A Bíblia diz que quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Você entende isso? Quando Deus decide colher, ninguém pode impedir que Deus não venha colher. Nessa noite eu quero que você escute esta palavra e guarde no seu coração, pois você vai precisar desta palavra. Aprenda com o seu passado, mas não viva lá. Você foi decepcionado, você foi traído, você foi humilhado, você foi machucado. Pare de culpar os outros. Você culpa os outros por tudo. Mas se o ônibus não tivesse, se o motorista do ônibus tivesse parado, eu não tinha perdido a prova. Se o homem não tivesse fechado o portão, eu teria conseguido estar num outro nível. Não, pare de culpar os outros. Perdoe as pessoas que magoaram você, incluindo você mesmo. Você precisa se perdoar. Você precisa liberar o perdão para você mesmo. Você já viu que tem pessoas que perdoam o próximo, mas não se perdoam? Eu não me perdoo porque eu errei. Eu não me perdoo porque eu confiei. Eu não me perdoo porque eu amei. Eu não me perdoo porque eu deixei de amar. Nessa noite Deus está dizendo para você, está na hora de você se perdoar. Pare de sofrer pelo que passou. Está na hora de seguir em frente. Diga para o irmão, crie novas memórias. Diga para ele, crie novas memórias. Está na hora de seguir em frente. Está na hora de avançar.
O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 18 e 19, diz assim: esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Diga para o irmão, Deus está fazendo uma coisa nova. Diga para ele, diga, Deus está fazendo uma coisa nova. Ah, irmão, você está muito sem empolgação. Você tem que ficar empolgado. Diga para ele, Deus está fazendo uma coisa nova. Diga agora, Ele está surgindo. Diga para ele, está chegando. Vocês não reconhecem. Até o deserto, Ele está dizendo, eu vou abrir caminho e riacho-nos no ermo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga para o irmão, tem novidade chegando. Diga para ele, tem coisa boa chegando. Irmão, eu estou com muita expectativa para os próximos dias. Eu estou com muita expectativa para os próximos meses, para os próximos anos. Você nem sabe, mas eu estou com uma expectativa para a virada do ano. Irmão, eu já estou com uma expectativa, vou voltar aqui. Eu estou com uma expectativa para a festa da igreja. Você pensa numa festa que vai marcar nossa cidade. Pensa numa festa que vai marcar nossas vidas. É a próxima que está chegando agora. Dia 2, 3, 4 e 5 de julho. Vai ser impactante. E nós vamos ter no domingo dobradinha. Amém, irmão? Eu falei no domingo passado que nós íamos ter dobradinha. Mas eu estava falando dobradinha de pregar, irmão. Aí teve um montão de gente que ficou olhando para a cara do outro. Disse que teve gente que deu água na boca. Mas diga para o irmão, fique tranquilo. Diga para ele, fique tranquilo. O culto hoje, fala para ele, o culto hoje, no final do culto, vai ter dobradinha. Amém, irmão? Então nós estamos com muitas expectativas pelas coisas que Deus vai fazer. Mas para você quebrar os pensamentos limitantes, você precisa deixar o seu passado para trás. De repente você sofreu abuso no passado. De repente você sofreu abandono no passado. De repente você foi rejeitado no passado. De repente você foi traído no passado. Mas Deus essa noite está te dizendo, deixe o seu passado no passado e avance, porque o teu futuro é maior do que o teu passado. Diga para o irmão, o teu futuro é maior do que o teu passado. Existem coisas melhores amanhã. Amanhã é um novo dia. Existem coisas melhores para o teu futuro. Você nem imagina o que foi que Deus preparou para você. Você nem imagina da surpresa que Deus tem para você, tem para nós nos próximos dias. Você precisa deixar a sua velha forma de pensar e agir. Quem aqui um dia disse assim, nada dá certo para mim? Eu não tenho tempo para nada. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo aprender. Eu nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos. Eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Alguém já ouviu essa palavra alguma vez? Você não serve para nada. Eu lembro que uma vez alguém olhou para mim e disse assim, no assunto que você está entrando, irmão, não é para você entrar, porque você é um cachorro que não tem pedigree. E o assunto que você está querendo conversar é só para quem tem pedigree. E você é um vira-lata. Irmãos, eu ouvi aquela palavra e naquele exato momento eu parei de mexer, eu estava digitando, eu estava trabalhando no computador. E quando eu ouvi aquela palavra do meu superior, do meu chefe, eu me liguei aos céus. Eu disse, Deus, o que esse homem está dizendo é o que ele pensa. Mas o que eu penso é diferente, porque eu aprendi que eu sou príncipe. Você entendeu? Vou repetir. Eu aprendi que eu sou um príncipe. Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, acredite no que eu vou te dizer. Alguém pode ter dito para você que você não vale, que você não pertence, que você não é nada. Deus está dizendo nessa noite, você é meu filho. Entende isso? Diga para o irmão assim, você é filho. Me ajuda a pregar, irmão. Diga para ele, você é filho. Diga para ele, você é filha. Você é herdeiro, você é herdeira. Deus tem coisas grandes para você. Quantas pessoas dizem essa palavra?
Às vezes eu fico olhando as pessoas dizerem, e eu falo, meu Deus, as pessoas não sabem o que estão dizendo. As pessoas dizem assim: eu não mereço. Eu não mereço. Irmão, quem não merece é o diabo. Desculpe te dizer isso. Quem foi que te disse que você não merece? Pastor, mas a Bíblia diz que a graça é um favor imerecido. Irmão, nós estamos falando de graça. E a graça, a palavra graça significa cercar alguém. No original é quando se coloca um cercado. E dentro, você lembra das crianças quando elas eram bem pequenininhas e o pai ou a mãe cercavam elas e colocavam ela dentro de um lugar? Eu não vou falar o nome que você pensou, que eu não concordo com esse nome também. E colocavam ela naquele cercadinho, lembra do cercadinho? Não fale o nome que você pensou. Colocavam naquele cercadinho, por que o pai ou a mãe colocava ali? Para proteger, sim ou não? Sim ou não, irmão? Quantos de vocês pegaram o filho de vocês tentando pular o cercadinho? Ó, tem um ali. Ninguém mais? Quem aqui, quando chegou, o filho tinha pulado o cercado? Pensou, fugiu. Deixa eu falar um negócio para você aqui essa noite. Você acha que não merece o cuidado, mas Deus cercou você com o cuidado dele. Então entenda isso. É você que decide se vai ficar cercado pelo cuidado do Pai ou se vai querer sair pelo mundo. Então o que eu vou te dizer essa noite, você precisa continuar dentro do cercadinho. Diga para ele, fica no cercado. Não pule, pastor, mas não vou falar o nome que você pensou, porque eu não sei porque que deram esse nome tão feio. Um nome horrível. É um cercado. Não pode falar o nome que falaram. Quem está cercando é o pai e a mãe. Para quê? Para proteger. Diga para o irmão, você merece a proteção do pai. Que isso, pastor? O pai te gerou para ser protegido, para ser guardado, para ser direcionado, para ser amado e abençoado por ele. A partir de hoje, para de dizer que não merece. Porque quando você diz que não merece, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu não quero que o Senhor me dê o que o Senhor está querendo me dar. E Deus quer te dar muitas coisas e você precisa acreditar nisso. Quantas pessoas dizem assim: eu não posso? Alguém chega para você e diz assim: estou querendo te vender um negócio, eu não posso comprar. Alguém chega para você e diz assim: eu estou querendo viajar, vamos para Dubai. E você diz: eu não posso. Você está contradizendo a Bíblia. Pastor, mas a minha realidade é diferente. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que eu posso. Quantas coisas? A Bíblia diz que eu posso o que, irmão? A Bíblia diz que nós podemos o que, irmão? A Bíblia diz que nós podemos o que, irmão? Eu vou pedir para você repetir de novo, até você convencer a sua própria mente. A Bíblia diz que nós podemos o que, irmão? A Bíblia diz que nós podemos o que, irmão? Então me responde, por que é que você não tem aquilo que você quer? Então me responde, por que é que você ainda não viajou para onde você quer viajar? Pastor, o que está acontecendo? Existem 3 coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, você não está ativando a fé. Segundo, o que está acontecendo? A dúvida. Terceiro, o que é que está acontecendo, pastor? Você não crê, irmão. Porque a Bíblia diz que se você crê, você dirá a esse monte: saia daqui e vá para lá. E ele vai. E como é que a gente desenvolve isso? Com as pessoas que você anda. Com as pessoas que você anda ouvindo. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para a palavra de Deus. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Terceiro, colocar em prática. Diga para o irmão: vamos praticar a palavra. As pessoas dizem: eu não posso. As pessoas dizem: eu não consigo. Eu não sei, eu não mereço. São pensamentos limitantes. Você já percebeu que a Bíblia está dizendo o tempo todo: creia, não tenha medo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor disse a Josué: tenha coragem, não tenha medo. Ele disse: não te aparte do livro dessa lei. Medita quando? De dia e de noite. Quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você cresce. Quanto mais você lê a Bíblia, menos medo você tem, menos mágoa você tem, menos tristeza você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você cresce, mais você avança, mais você transpõe. Diga para o irmão: você precisa ler a Bíblia. O que eu acabei de dizer a você são ideias tóxicas que impedem você de almejar os desejados sonhos.
Você sabe por que a gente não realizou muitos sonhos na vida? Por causa dos nossos pensamentos, nossas crenças limitantes. Às vezes, eu olho para algumas pessoas e vejo o potencial delas. Eu tenho algumas pessoas da minha família que têm um potencial fora do normal. E eu fico olhando de longe, às vezes eu quero dar uma dica. Esses dias eu ia dar uma dica para alguém, eu falei, se eu falar talvez não vai me entender. Mas você olha a pessoa, e você vê a pessoa além. Você vê a pessoa em outro nível, em outro patamar. Só que ela não se vê. O maior problema das pessoas é não saber quem elas são. É não conhecer a sua identidade. É não saber o quanto que ela pode avançar. É não saber o quanto que ela pode crescer. Existe um problema sério que uma mente desprotegida leva uma vida desgovernada. Toda pessoa que tem uma mente desprotegida leva uma vida desgovernada. Hoje ela começa um curso, não termina, vai para o outro. Aí acaba aquele curso, vai para o outro. Daquele curso, vai para o outro. E vai para o outro, e vai para o outro. Ela fica andando, como o povo de Israel no deserto. Uma viagem que era para durar 40 dias, dura 40 anos. Ela começa a fazer farmácia. Aí depois vai fazer psicologia. Depois diz, eu quero ser medicina. Eu quero ser engenheiro. Não, eu quero ser... eu quero fazer gastronomia. E ela fica mudando, a pessoa muda de ponta e vai mudando. Deus está te dizendo essa noite, está na hora de você decidir o que você quer. Você consegue entender isso? Deus está te dizendo essa noite, está na hora de você avançar. Porque Deus te chamou para ser gente boa demais. Pastor, eu quero saber para que Deus me chamou. Você já sabe, você só não quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você sabe o que John Maxwell diz? Faça uma autópsia do sucesso. E você vai encontrar, testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Você quer saber quantas vezes algumas pessoas quebraram? Várias. Mas testou, falhou, aprendeu, melhorou. Tenta de novo. Diga para o irmão, está na hora de você tentar de novo. Diga para o irmão que está do seu lado, não pare de lutar. Diga para ele, não pare de lutar. Diga para ele, organize seus pensamentos. A pior coisa que existe é você trabalhar com pessoas desorganizadas. A pior coisa que existe é você conversar com pessoas desorganizadas. A pior coisa que existe é você ter alguém do seu lado que não tem organização nos seus pensamentos. Diga para ele, quebra as antigas crenças. Diga para ele, olhe para as montanhas. Eu digo para vocês, e eu faço isso todos os dias pela manhã. Eu acordo e olho para os montes. Agora eu parei de olhar para o monte. Por quê, pastor? Eu estou olhando além dos montes. Eu estou olhando além das montanhas. Eu acordo todos os dias de manhã, abro a porta. Pode estar frio, pode estar chovendo. O sol pode estar já brilhando, queimando. E eu abro e eu olho além das montanhas. E eu digo para o dia, você não sabe para onde eu estou indo. Irmãos, eu sou muito louco. Eu olho e eu digo para os pássaros, às vezes, eu olho, converso com os pássaros. Eu converso com eles, digo, eu vou voar como vocês. Esses dias eu estava olhando para as estrelas e eu contemplando as estrelas, eu disse, um dia eu vou subir além de vocês. Esses dias eu estava olhando para o sol, eu disse, um dia eu vou sentir o seu calor de perto. Esses dias eu estava olhando para a lua, e olhando para a lua, às vezes eu estou vindo para cá, e eu digo para minha esposa, olha que lua bonita, olha que lua espetacular. E eu fico olhando para a lua e digo, um dia eu vou chegar próximo a você. Pastor, o que você está querendo dizer? Irmão, eu acredito no futuro. Eu acredito na organização dos meus pensamentos. Eu organizei eles. E sabe o que eu aprendi? Que quando você organiza os seus pensamentos, você consegue suportar a sua dor. Diga para o irmão, suporte a dor que você está sentindo. Diga para ele, suporte a dor que você está sentindo. Se você não suportar a sua dor, você não vai viver. Se você não suportar a sua dor, você não vai avançar. Se você não suportar a sua dor, você não vai crescer. Se você não suportar a humilhação, que reduziram o seu salário, que te rebaixaram no trabalho, você era uma coisa, te colocaram em outro lugar, você não vai avançar. Deus está te dizendo nessa noite, suporte a dor. Pastor, mas me mandaram embora do nada. Calma, fica tranquilo. Deus viu e Deus vai te exaltar. Deus está te preparando para algo maior. Pare de se autodepreciar. Diga para o irmão, se valorize. Se dê o valor. Olhe para você. Ei, olha aqui para mim. Príncipe e princesa tem que se comportar como príncipe. Tem que se comportar como princesa. Pergunte ao irmão que está do seu lado. Príncipe fala as palavras que você fala? Pergunte para ele. Pergunte.
princesa, fala as palavras que você diz. Pergunta para ela agora, pergunta. Diga para ela, você é princesa do Senhor. Você não pode falar o que você anda falando. Você é o príncipe do Senhor, você não pode continuar vendo o que você anda vendo, assistindo o que você anda assistindo, praticando o que você anda praticando. Deus está falando aqui essa noite, irmão, eu tenho certeza disso. Diga para ele, organize-se. Está na hora de você crescer, está na hora de você avançar, está na hora de você romper com os limites. Tenha consciência que você pode ir além. Tenha consciência que você pode ser melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: até quando você vai se contentar a viver a vida que você está vivendo? Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem para mim, eu estou trabalhando nesse mesmo emprego tem 20 anos. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Eu já conversei com algumas pessoas e elas disseram para mim, eu tenho 22 anos trabalhando nesse emprego, ganhando esse salário. Eu digo, Deus, o Senhor realmente multiplica. As pessoas se contentam com muito pouco, e Deus está dizendo para você que você precisa parar de se contentar com o pouco, porque o que Deus tem para você é grande, é abundante, é extraordinário. Você não pode ter inveja, você não pode querer tomar o que é dos outros, mas você pode avançar, irmão, você pode avançar, irmã. Eu sempre digo a vocês que quando eu estou trabalhando em determinados lugares, eu começo a olhar para os cargos mais altos que tem. Eu digo, Deus, é para lá que o Senhor quer. Quando eu vejo que não é, eu digo, Senhor, está no tempo de eu sair. Aqui não tem como eu crescer. Eu só posso estar onde eu posso crescer. Eu só posso estar onde eu vou evoluir, porque eu nasci para isso. Eu tenho dentro de mim isso. Eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu preciso determinar as pessoas, direcioná-las, dizer para onde elas têm que ir. Esse é o meu chamado. Você consegue entender isso? O meu chamado é esticar você, é mostrar para você que você pode ir além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Está na hora de você se desafiar. Está na hora de você sair do lugar comum. Está na hora de você sair da sua zona de conforto. Busque ser o melhor a cada dia. Você precisa melhorar, você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Você sabe o que Jeremias capítulo 29, verso 11 diz? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus pensa em você. Deus pensa sobre você. E ele diz o pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você está desejando para a sua vida, para a sua família? Deus deseja dar para você. Revolucione sua vida e revolucione sua forma de pensar. Diga para o irmão, está na hora de revolucionar a vida. Ei, diga para alguém, está na hora de revolucionar a vida. Alguém pensa, eu vou revolucionar a vida, eu vou cortar o cabelo. Outro pensa, eu vou revolucionar a vida, eu vou usar outro tipo de maquiagem. Eu vou usar outro tipo de roupa. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de você mudar o que você pensa. Se queremos ter uma vida mais leve, precisamos aprender a administrar os nossos pensamentos. Você quer ter uma vida mais leve? Você quer viver de um outro nível, de uma outra forma? Você precisa fazer o quê? Administrar os seus pensamentos. A Bíblia diz que aquilo que você foca, cresce. Você já ouviu isso? Aquilo que você alimenta, você faz crescer. Deixa eu perguntar para você, o que você está alimentando? No que você está focado? No que você anda pensando continuamente? No que você anda investindo? O que você está investindo? Pensar é uma arte. Sabia disso? Pense nas promessas. Pense num novo trabalho. Desenvolva o seu potencial. Pare de pensar nas perdas. Pare de pensar nas angústias do que você deveria ter feito e que você não fez. Provérbios capítulo 25, verso 28 diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Você conhece alguém que não tem controle? Não se controla, tem compulsão por compra. Quer comprar tudo ao mesmo tempo. Você conhece alguém sem controle?
Encostou no carro, já quer brigar. Falou alguma coisa, já quer partir para a briga, para a ignorância. A Bíblia diz, Provérbios 25, 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Você já viu uma pessoa muito brava? Aquela pessoa muito ferida. Você já viu uma pessoa que perde o controle muito fácil? É porque ela não consegue controlar os próprios pensamentos. Ela tem uma angústia na alma, ela sofreu uma perda, ela sofreu uma rejeição, ela sofreu um abandono, ela sofreu uma injustiça. Ela foi traída pela vida, foi traída por alguém. Então ela perde o controle da sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus essa noite está te dando controle. Diga para ele, Deus está te dando controle. Você vai conseguir controlar a sua mão. Eu conheço pessoas que dizem que não conseguem controlar a mão. Quando vai ver, bateu. Eu já chego batendo. Deus está dizendo essa noite, você não vai chegar mais batendo. Porque a partir de hoje você vai entender o que é dor. Você está entendendo o que é amar. Você está entendendo que Deus... Ei, você precisa entender isso. Deus te trouxe aqui essa noite porque Deus está te livrando da morte. Alguém tinha planejado tirar a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que você é escolhido dele. Que Deus tem algo grande. Deus tem algo extraordinário sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Deus esta noite está te dando um presente. Você vai ser pai de novo. Você vai crescer outra vez. Saiba controlar a sua vida. Diga para o irmão, controle suas emoções. Diga para ele, controle-se. Diga para ele, não perca o controle. Quando você está no controle dos seus pensamentos, você avança. Só que o diabo sempre quer parar a gente. Irmão, você lembra o que o diabo fez? O diabo coloca dúvida. Você lembra o que o diabo fez com Eva? Chegou para Eva e disse... Ele disse que no dia que você comer, o que vai acontecer? Ele disse, certamente eu vou morrer. O que ele fez? Ele colocou dúvida. Diga para o irmão, não duvide. Vença a dúvida, vença a incredulidade. A Bíblia diz... que o que o diabo faz? O diabo tenta nos colocar competição com os outros. O diabo tenta que a gente fique competindo um com o outro. Isso aconteceu com Caim, foi por isso que ele matou o próprio irmão. A Bíblia diz que ele matou o próprio irmão. Por quê? Porque ele estava competindo com ele. Diga para o irmão que está do seu lado, você não precisa competir. Deus tem um lugar especial para você. Você só precisa entender que o lugar que Deus tem para você não é o que você quer, é o que Ele planejou. E você está focado naquilo que você quer. E Deus está te dizendo o tempo todo, não é por aí que eu quero você. Você tem que ir para onde eu quero te levar, não para onde você está querendo ir. Você consegue entender isso? Que às vezes você está querendo fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E eu já estou caminhando para o final. Diga para o irmão, é possível mudar a direção. Quem aqui já ouviu falar sobre o Monte Everest? Alguém já ouviu falar sobre ele? Eu esqueci o nome do homem que escalou ele pela primeira vez. Eu li sobre isso, mas fugiu. Até hoje existe... James Elkamp fala sobre isso, que existe guias turísticos que levam pessoas para escalar o monte. E quando eles chegam lá de manhã, está todo mundo empolgado, entusiasmado. E quando começam, está todo mundo na mesma vibe. E eles vão. Só que quando chega a hora do almoço, param para almoçar. E quando param para almoçar, alguns montam acampamento. E começam a jogar dentro das barracas de campo. E as pessoas dizem, vamos, acabou a hora do almoço, vamos continuar. Mas diz que aqueles que estão acomodados dizem, pode ir, nós vamos ficar aqui jogando, aqui está muito bom. E eles ficam se divertindo. E aqueles que continuaram, prosseguem. Quando dá 4 horas da tarde, escuta o que eu vou te contar. Quando dá 4 horas da tarde, aqueles que subiram e foram até o topo, fincaram lá sua bandeira, que conseguiram chegar no topo da montanha, voltam. E no acampamento está tendo uma festa. Quando aqueles que estão voltando chegam, a atmosfera muda.
Por que muda a atmosfera? Parece um velório. Por que parece um velório? Porque aqueles que ficam tristes e dizem: a gente poderia ter ido. Que pena que a gente não insistiu. Você conhece alguém que parou no meio do processo? Você conhece alguém que desistiu? Todos nós conhecemos um desistente. Quem são eles? Param de tentar. Tendem a ser vítimas de algo ou de alguém. Se tornam amargos, deprimidos. É um atraso ficar perto deles, pois sempre desejam que as coisas funcionem de forma mais fáceis. Você já foi fazer a prova com alguém que disse: nossa, que prova difícil, essa prova tinha que ser mais fácil. Por que o professor colocou questões tão difíceis? Desculpe, mas você não estudou, e você precisa parar de se fazer de vítima. Pessoas que não têm resistência, querem se livrar da prova, dos treinamentos. Você conhece alguém assim? Eu lembro que quando eu entrei no Exército Brasileiro, eu pesava 60 e poucos quilos. Hoje eu estou com alguns a mais. Eu lembro que lá quando eu entrei, tinha homens muito fortes. E eu lembro que na hora da corrida eliminou muita gente. Por quê? Aqueles homens que viviam na academia, musculosos, fortes. Quando a gente deu o tiro, que era 3 quilômetros, em 12 minutos que a gente tinha que fazer. Eu lembro que eu fui correndo, eu avancei magrinho, o vento até me ajudava, me levava. E eu correndo, quando olhei para trás, aqueles homens fortes, bombados, estavam ficando para trás. E eu lembro que até hoje, não vou falar o nome dele. Eu lembro de um amigo que eu voltei, irmão, que coisa fantástica. Eu voltei, agarrei no braço dele e disse: vamos. E ele disse: não vou. Eu disse: vamos. Ele disse: não vou. Eu disse: cara, é o teu sonho. Ele disse: olha, a minha dor venceu o meu sonho. Ele ficou para trás, eu avancei. Cheguei do outro lado, consegui fazer em 3 quilômetros em 12 minutos. Você acha que eu fui bem, irmão? Teve gente que fez 3.300 em 11 minutos. Você consegue entender isso? Aquele meu amigo não conseguiu fazer 2.500 em 12 minutos. Teve gente que fez muito melhor do que eu, mas eu consegui chegar. O que eu quero dizer para você? Tem gente que vai chegar na sua frente, tem gente que é melhor do que você. O importante é que você não desista. Quando eu olhei para trás, tinha um montão de gente que desistiu. Aí o tempo passou. E é sempre assim que acontece. O tempo passa. Diga para o irmão: o tempo passa. Diga para ele: o tempo passa. Diga para ele, irmão. Fala para ele: o tempo está passando. O maior problema das pessoas é não aproveitar as oportunidades. Diga para ele: se você não está aproveitando as oportunidades, vai haver um tempo que você não vai conseguir conquistá-las. Diga para ele: aproveite as oportunidades. Quando as coisas ficam um pouco difíceis, as pessoas desistem. Quando as adversidades dão as caras, eles pulam fora. Tem pessoas que desistem do casamento, desistem da carreira. Por quê? Porque as coisas ficaram mais difíceis. Por causa do desemprego, por causa da pandemia. Casais que brigam o tempo todo. Por que brigam? Por causa de nada. Valorize o amor pela tua esposa. Ei, valorize o teu marido. Ele pode não estar ganhando o que você gostaria, mas fique tranquilo, um dia ele vai ser um empresário de sucesso. Um dia vocês vão viajar para Dubai. Um dia vocês vão para a Espanha, vão para a Torre Eiffel, em Paris. Então acredite, sempre dá para melhorar. Não desista. Diga para o irmão: não desista. Diga para ele: não desista. Diga para o teu marido assim: não desiste de mim. Fala para ele, irmão, em nome de Jesus. Profetiza aí agora. Não estou vendo os casais. Olha aí para o teu marido, fala para ele: não desiste. Diga para ela: não desista de mim. Diga para o irmão que está do seu lado: quem você está vendo hoje? Diga, quem você está vendo hoje? Você não sabe quem eu vou me tornar amanhã. Diga para ele, diga para ela: você não sabe quem eu serei no próximo ano. Alabarachanaramacaia. Você sabe quem são aqueles que desistem? São aqueles que desistem de crer em Deus quando os problemas inexplicáveis ocorrem. Você sabe quais são os 2 momentos que nós mais ficamos vulneráveis na vida? Um é quando a gente sofre uma derrota. Irmão, quando a gente sofre uma derrota, a gente fica muito vulnerável.
outro? Quando a gente tem uma grande vitória. Quando você vai fazer uma prova lá na faculdade, você tem certeza que vai tirar 10. Quando chega o resultado final, você não tirou nem 2,5. Que derrota! Não é uma derrota, irmão? Terrível! Mas essa derrota, o que faz com você? Não, a partir de agora eu vou estudar muito. Eu vou contar uma experiência rapidinho, só para terminar. Quando eu tinha, eu não lembro agora se era 14, eu não lembro. Eu sei que eu estava na 5ª série. E pensa num cara preguiçoso de estudar, eu. Pensa num cara que ia para a escola, olhava e não fazia nada, eu. Olha o que mudou minha vida. Meu pai começou a trabalhar numa padaria que era do meu tio. Ele está até aqui hoje, meu tio Enoque. E, irmão, olha o que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar com meu pai na padaria. A gente pegava, não sei se era 4, 5 horas da manhã. Saía da padaria meia-noite, trabalhava de segunda a segunda. Porque vida de gente que trabalha com comércio, não tem férias, e muitas coisas. E eu trabalhava. Só que antes disso, olha o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma prova de matemática. Eu precisava tirar 6. Tirei 5,5. Fui reprovado. Aí eu saí. Quem é que já foi reprovado em alguma coisa na vida? A pior sensação do mundo é a sensação de ser reprovado. Quem aqui foi tirar a habilitação e ficou reprovado? Ninguém? Ó, 1, 2, 3, 4. Irmão, você pensa num cara que chorou, mas chorou, ficou um dia, quase 2, deitado, deprimido. Eu. Que isso, pastor? É, irmão, ser reprovado é ruim demais. Mas a minha primeira experiência de reprovação foi na 5ª série. Os meus pais tinham ido para a casa da minha vovó, que hoje dorme na eternidade, em Niterói. Eu peguei o ônibus. Olha aqui, irmão, isso eu nunca vou esquecer na vida. Quando eu entro no ônibus, eu sentava ali naquela cadeira que antigamente o pessoal falava que Jesus está chamando. Não sei se vocês lembram disso. Aquela cadeira que tinha ali. Eu sentado ali, eu vi um pai e um filho subindo a escada. E o pai olhou para o filho e disse assim: eu tenho muito orgulho de você. Você me enche de orgulho. Você passou de série mais uma vez, irmão. Eu comecei a chorar de solução. Eu estava sozinho dentro do ônibus. As pessoas que olhavam falavam: esse garoto está passando mal. Eu fui chorando daqui de Magé em Niterói. Quando cheguei lá, eu disse: a partir de hoje, eu nunca mais na minha vida vou aceitar tirar menos de 9,5. Eu vou ser o melhor aluno da escola e da sala. Irmão, aquilo mudou minha vida. Sabe por quê? Eu fui reprovado, mas eu não desisti. Eu disse: eu vou crescer e eu vou mudar. E o que eu quero te dizer nessa noite: você pode ter sido reprovada por alguém ou por algo na vida, mas Deus está te dizendo: está na hora de você avançar, está na hora de você voltar a sonhar. Diga para o irmão: precisamos ser dedicados. Temos que suportar o desconforto, o cansaço. Resista às tentações. Você vai ser tentado, você vai ser tentada, mas resista. Diga não para o diabo, diga não para a corrupção. A montanha que você está escalando, ela pode parecer intransponível agora, durante a subida. O topo não é possível ver. Talvez você está vendo uma montanha de dívidas. Jesus, Deus está falando aqui. Talvez você está vendo problema no seu relacionamento. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: não tem problema. Você pode resolver essa questão hoje. Talvez você disse: vou sair de casa. Deus está te dizendo: não saia da tua casa. Deus está falando com você: não saia da tua casa. Deus está te dizendo: não saia da posição, continue crescendo.
Quantos minutos? A preocupação olha em volta. A visão olha para cima. A visão vê o topo da montanha. Mesmo quando as nuvens estão escondendo. Aqui, olha para mim. Quem aqui estava dirigindo e a cerração estava muito grande? Alguém? Quem aqui estava dirigindo e a cerração estava muito grande? Quem aqui parou de ir? Quem aqui desistiu? Ei, a cerração pode estar muito grande, pode ter neblina. Deus está te dizendo, não pare, continue avançando. Você vai chegar no topo, você vai chegar do outro lado, você vai conquistar, você vai avançar. Ei, Derebarachana na bagaia. Deus coloca diante de ti uma porta aberta essa noite. Entre por ela. Entre por ela. Deus tem uma nova porta aberta essa noite. Diga para o irmão, suporte a subida. Rompa com as limitações. As barreiras de agora significam vitória depois. Ei, tá difícil? Tá difícil encarar o chefe? Tá difícil trabalhar com a equipe que você está trabalhando? Continue suportando, porque a vitória que vai vir aí, você não tem noção do que Deus vai fazer. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer por você. Ele para a terra. Ele muda as estações. Que é isso? Muda. Ele faz o relógio voltar. Ele abre o mar. Ele faz os corvos trazerem pão e carne assada. Ele faz o pão vir sem você comprar. Ele faz a roupa crescer no corpo. Deus essa noite está dizendo para alguém: fique tranquilo, você vai subir com Ele. As mãos do Senhor estão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Fica de pé em nome de Jesus.